Abra sua Bíblia no Salmo 9. Vamos fazer uma leitura uníssona desse salmo aqui. Vamos ler todo mundo junto. Nós vamos estar falando sobre esse salmo hoje. O nosso tema é o Deus que se compadece. É o nosso tema, né? Esse salmo aqui. Vamos ler todos juntos? Eu te louvarei, Senhor. Todos juntos, vamos ler, todo mundo junto em voz alta. Eu te louvarei, Senhor, de todo. Sempre desapaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos. Suas ruínas são perpétuas. Arrastastes as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas o que te busca. Canta em louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclame entre os povos o que ele tem feito, porque aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece de mim, Senhor. Vê que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levanta das portas da morte, para que as portas das filhas de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. Senhor, se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras das tuas próprias mãos. Serão lançados e se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre. E a esperança do aflito não se estará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixe que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam que as nações simples mortais. Irmãos, o nosso tema hoje, desse que nós vamos estar discorrendo aqui hoje, é o Deus que se compadece, né? Nós temos aqui no verso 13, né, a centralidade do nosso sermão. Compadece de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas das filhas de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. Irmãos, compadecer ou se compadecer é a virtude de compartilhar e agir em favor do sofrimento do outro. Você se compadece não é uma questão apenas de sentimento, de emoção. Não é? Ela provoca uma ação, né, na direção daquele que sofre. A compaixão é um atributo do caráter de Deus. Isso é que é interessante, né? Deus, Ele não tem compaixão por quando vê alguém passando uma aflição. Não, Ele é cheio de compaixão, Ele é compaixão, não é? Então, há 4 verdades que precisamos entender a respeito da compaixão de Deus. Primeira, Ele não está alheio ao sofrimento humano. Não está alheio, irmãos, a nenhum sofrimento humano. Segundo, Ele age na direção do coração humilhado e arrependido, que clama por misericórdia, que clama por compaixão. Ele vai a favor, Ele vai ao encontro desse coração. Terceira, o pecador necessita da compaixão de Deus, assim como precisa do ar para viver, para poder estar vivo. É uma necessidade nossa.
de que Deus se compadeça de nós, porque nós somos miseráveis, irmão, nós somos fracos, frágeis, débeis, assim como o salmista. Não há diferença aqui da nossa natureza, da natureza do salmista aqui. Não é? A quarta, o pecador precisa conhecer o caráter de Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, para desfrutar da sua compaixão. É isso que o salmista está nos dizendo aqui nesse salmo aqui. Esses 4 princípios aqui, básicos, elementares, para que nós recorramos a Deus em momento de aflição, clamando a sua compaixão. O Salmo 9, o rei Davi está passando por uma situação que requer a intervenção da compaixão de Deus. Nós vimos aqui, o verso 13 aponta isso. Ele clama a Deus, revelando o estado da sua alma. Ele está em opressão, em angústia e desamparo, os versos 9 e 10. Essa é a situação dele. Opressão é estar sujeito a alguma coisa que não se tem força para sair dela. Algo que nós não conseguimos ver, não conseguimos entender. Ela está ali, presente, é sobre nós. A angústia é o sofrimento que aperta o coração e a alma. E não sabemos nos livrar dela sozinhos. O desamparo é o estado de quem foi abandonado no contexto do Salmo. Davi for abandonado devido à sua fidelidade a Deus. Essa aqui é a realidade de Davi, o seu contexto, opressão, angústia e desamparo. Davi é um rei, no contexto do Salmo, profundamente deprimido. Os salmos, irmãos, revelam de um modo real e cru a face da debilidade e o sofrimento humano e a compaixão de Deus em favor do clamor do seu povo por socorro, livramento, restauração, perdão e alegria da salvação. Então, os salmos têm essas duas faces. Ele mostra a fraqueza, o sofrimento humano, a debilidade em reagir a muitas circunstâncias. E do outro lado, ele mostra um Deus cheio de compaixão, pronto a ajudar, a socorrer, a acolher, a trazer para o seu refúgio e restaurar essa pessoa, esse moribundo que clama por compaixão de Deus. O que o Salmo 9 nos ensina, irmãos? Primeiro, a adoração a Deus pela sua justiça. A adoração pela ação da justiça de Deus, versos de 1 a 12. Então, Davi está aqui adorando a Deus pela ação da justiça de Deus sobre esse moribundo que clama pela compaixão de Deus. Davi começa o salmo louvando, cantando, se alegrando e exultando no nome de Deus e na sua justiça. O verso 3 revela os motivos da sua ação de graça ao Deus Altíssimo. Primeira, pois meus inimigos foram derrotados por tua justa justiça. Segundo, tu defendes o meu direito e a minha causa. Terceiro, teu trono é trono de justiça eterna. Eu posso buscar, eu posso me refugiar ali. Irmãos, a questão de Deus defender o direito e a causa de seu servo, do seu povo, está diretamente atrelado ao propósito do chamado e da vocação de Israel, de ser luz para as nações, por meio da sua fidelidade à aliança. Isso está escrito no verso 11. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, que é Jerusalém. Proclamem entre os povos o que ele tem feito. Então, quando Davi diz assim, tu defendes o meu direito e a minha causa, está justamente elevando a Deus a isso. Eu entendo a minha vocação, eu entendo o meu chamado de ser santo, de ser luz, e entendo o chamado de Israel para ser luz para as nações. E tu nos defende para isso, para que continuemos nesse propósito de proclamar o teu reino, a tua pessoa, a tua justiça e a tua salvação. Davi sabe o seu papel, e sabe do papel de Israel, de ser luz para o mundo, assim como sabe o seu de ser a voz de Deus para o seu povo, como rei de Israel.
Deus está defendendo o direito do seu reino ser conhecido entre as nações por meio do testemunho do rei e da nação. Porque se há perseguição, irmãos, qual é a forma de confrontar esses que perseguem? É levantando a espada para agir de igual forma? Não, não é assim. O confronto não é esse, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais que governam a mente das pessoas. E é justamente isso, irmãos, que Deus está dizendo aqui para Davi. Mesmo na sua aflição, na sua pressão, na sua angústia, no seu desespero, eu vou te defender para que você continue proclamando o meu reino, continue sendo luz para a nação. O final do verso 4 diz assim: no trono te assentas e julga retamente. Isso tem a ver com Deus julgando a perseguição que ele e a nação sofriam por causa da fidelidade da aliança a Deus, dele e da nação. A perseguição aqui, irmãos, é gratuita. Não é a perseguição porque Israel fez alguma coisa com alguma nação, porque o rei, não é, fez algo mal com alguém. Não é isso, o contexto aqui não é esse, mas porque eles são fiéis ao Senhor. Isso incomoda, porque isso acusa o pecado dos outros. Os versos 1 e 2 revelam Davi se dirigindo a Deus em louvor e adoração pelas graças recebidas de Deus no passado. No passado, ele diz assim, ó: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei ao teu santo nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retroceder os meus inimigos, está vendo aqui, ó, ele sabe que os inimigos do passado retrocederam por causa da justiça de Deus. Deus teve compaixão dele. É com a lembrança e a memória ativa de quem é Deus que ele abre as portas do seu coração para adorar a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. O contexto presente é de perseguição, é de dor, é de angústia, é de aflição. Mas ele, ao olhar para o passado, ele vê como Deus agiu na vida dele. Como Deus teve compaixão dele e o socorreu, e o livrou, e o salvou. E ele, baseado nesse contexto, nessa realidade da fidelidade de Deus, da sua compaixão sobre ele, sobre a nação, ele louva ao Senhor. Davi sabia contar as maravilhas de Deus, pois guardava todas elas em sua memória e em seu coração. A expressão tuas maravilhas apontam para a obra da criação de Deus, seu juízo e redenção, sua intervenção na história humana. Cantarei as tuas maravilhas. Olha o foco de Davi para celebrar o nome do Senhor, para se alegrar no Senhor, para louvar o Senhor. Ele sabe contar as maravilhas de Deus na vida dele. E não é aquele momento presente que vai fazer com que essas maravilhas se apaguem na sua memória ou que a angústia devore o seu coração e a sua esperança. Ele está passando por isso. Mas ele não se entrega, irmãos, ele se entrega ao Senhor. Ele não resolve sozinho a sua situação. Ele busca ao Senhor. Ele se entrega ao Senhor com o coração sincero. Davi trazia do seu coração aquilo que lhe dava esperança real, as maravilhas de Deus e sua intervenção na história humana, trazendo a redenção para o pecador. E ele era um pecador. Os versos 3 a 6 revelam as razões que Davi tinha para expressar sua adoração ao Senhor. O Senhor manifestou sua justiça ao vindicar a causa de Davi. Seus inimigos haviam se retirado, ou seja, eles voltaram e caíram. E além disso foram repreendidos e destruídos. Por causa da oração de Davi, clamando compaixão a Deus. No verso 4, Davi está dizendo, o verso 3 era a evidência de que Deus havia defendido sua causa e estava sentado no trono julgando com justiça. Olha o que diz o verso 4.
porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julga retamente. Olha só, olha a convicção de Davi, irmãos. Olha onde é que estava o foco da sua visão. Olha onde estava o seu coração. Na fidelidade do julgamento de Deus, no trono do Senhor. Ele não estava pensando nos seus ministros, mas como nós vamos combater esses inimigos. Não. Ele não estava pensando como é que eu vou agir politicamente aqui para poder mudar essa situação. Não, irmãos. O foco dele aqui era o trono de Deus, o trono da sua justiça. E Deus age em seu favor. Deus se compadece dele. Ora, irmãos, se Deus se compadece de Davi, que é um homem com a mesma natureza que a nossa, só que em contextos diferentes e em papéis diferentes, mas a natureza é a mesma. E a vocação e o chamado são os mesmos. Assim como Deus chamou Davi para si, Deus chamou a mim e a você para si. Isso nos dá, irmãos, a alegria e o gozo de clamarmos por compaixão nas horas mais escuras da nossa vida, nas horas mais difíceis, mais angustiantes. Não olhar para mim mesmo, nem para mergulhar em mim mesmo, querendo tirar de mim a solução do problema, não, mas focar os nossos olhos no trono da graça, no trono da justiça, ali onde Deus se move e move a nosso favor, a favor do seu povo. Nos versos 7 a 10, com base na libertação que ele mencionou nos versos 3 a 6, Davi declarou que Jeová permanecerá para sempre. Seu trono é o lugar do verdadeiro juízo, ou o lugar do verdadeiro juiz eterno. É um refúgio, é o refúgio dos aflitos. Refúgio dos aflitos. O trono do Senhor, esse trono de graça e justiça, é o refúgio para os aflitos que querem a sua compaixão, que querem a sua intervenção. É refúgio. O trono da justiça de Deus está posto para sempre. Por mais que a injustiça, a iniquidade, a violência, a imoralidade aparentemente esteja triunfando dentro dos nossos olhos, ainda que sua fúria cresça, jamais derrubarão o Deus do seu trono. Jamais, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde os valores se invertem com tamanha rapidez e violência, onde a verdade ela é completamente esfacelada, ela é destruída pela a ideologia da mentira, do falso, do irreal, das utopias. Os valores se invertem com tamanha rapidez e com tamanha força que abalam a todos aqueles que têm ciência, aqueles que pensam, aqueles que amam o Senhor. E nós ficamos assim perturbados com tanta injustiça e perguntamos, quando isso vai parar? Quando vamos ver uma luz de justiça em nosso contexto, em nossa história? Com tanta coisa imoral, feia, com tanta armação para destruir a verdade, para torcer a justiça e formalizar o império da injustiça. Davi, irmãos, vivia esse contexto. Isso angustiava o seu coração, isso o levava à depressão. Porque ele era um representante do Senhor na face da terra, do seu povo. E ali entre o seu povo, tudo isso se manifestava. Mas, irmão, por mais que isso se manifeste, por mais que isso se multiplique na sociedade aos nossos olhos, o trono de Deus é o refúgio para os aflitos e é inabalável. Isso não vai destruí-lo, isso não vai destruir a igreja, isso não vai roubar a nossa esperança por justiça um dia. Porque bem-aventurados são os que choram, os que têm sede de justiça, diz o Senhor no Sermão do Monte, porque serão consolados, verão a justiça. E esse dia se aproxima, irmãos, quando Deus trará a sua redenção.
e o seu reino de justiça dominará todo o universo. O verso 8 está dizendo o seguinte: Deus reina, não só com o propósito de fazer com que sua majestade e glória sejam reveladas aos homens de modo inigualável, mas também ele revela governando o mundo com sua justiça. Deus se revela em toda a criação, mas também se revela, irmãos, fazendo a sua justiça sobre os pecadores, sobre os ímpios. E a cruz, irmãos, a cruz de Cristo é a plena justiça de Deus sobre esse mundo. Os versos 9 a 11 revelam o socorro de Deus para os aflitos. Olha só que coisa linda aqui, irmãos. Olha o que os versos 9 a 11 estão dizendo aqui. O Senhor é também, além de ser juiz, além de ser gracioso, além de ser compassivo, além de ser cheio de compaixão, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Davi diz aqui: o Senhor é meu alto refúgio, refúgio nas horas das angústias. Irmãos, quantos e quantos irmãos nossos, pessoas amigas e amadas, estão sofrendo por causa dos seus entes queridos por essa pandemia. Estão em situações de angústia, de pavor, de medo, de instabilidade, de desesperança. Estão aflitos. Quantos e quantos estão trancados dentro de casa com medo dessa pandemia? Que não saem à rua. Isso é angústia, é aflição, é desespero, com medo da morte. E o Senhor diz aqui: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Nós vemos aqui, irmãos, que essas horas de angústia existem, são reais, acontecem. Porque Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Há um mais aí. Mas a realidade é que essas horas de angústia, elas são reais para muitos, e pode ser para mim e para você. Mas entenda isso, creia nisso, confie nisso, que o Senhor é também o nosso refúgio. O nosso refúgio. Olha o verso 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Confiar aqui é ter fé, a mesma coisa. Em ti, pois, tem fé os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Quem está falando de quem aqui? Os aflitos que buscam o Senhor, que conhecem o seu coração, que conhecem o Senhor, conhecem o seu caráter, a sua pessoa, tem uma experiência pessoal com Ele. Sabe que Ele é compassivo, sabe que Ele é alto refúgio, sabe que Ele é misericordioso, sabe que Ele é justo juiz. Por isso que buscam o Senhor nas suas horas mais escuras, mais densas, mais carregadas, mais angustiantes. Porque o Senhor também é refúgio. E o Senhor não desampara os que buscam a sua pessoa. Irmão, um coração compassivo do Senhor. Isso é compaixão, irmãos. Ativa, proativa. Isso me encanta, irmãos. Isso me encanta. Estes versos são um consolo para Davi, pois ele sabe que além do Senhor fazer justiça, além da sua compaixão, da sua misericórdia, ele também é refúgio para o oprimido nas horas da angústia. São essas certezas quem deve tomar o coração do crente. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor não nos desampara. Mesmo no contexto de lutas, angústias e sofrendo as injustiças do mundo, Davi, no verso do 11, chama Israel a louvar a Deus e a proclamar entre as nações os seus feitos. Olha o verso 11. Cantem louvores ao Senhor. Aqui cantem no plural. Que habita em Jerusalém.
proclame entre os povos o que ele tem feito. Olha só, irmãos, veja só, isso aqui é paradoxo demais, mas é real, sabe? Isso é o cristianismo, isso é o evangelho. Em meio a um caos que se forma, que está aí diante de nós, e qual é a solução que nós temos? Cantar louvores ao Senhor, que habita aqui em nosso meio, proclamar para as pessoas o que Ele tem feito em nossa vida, o que Ele tem feito na história. É esse impacto que vai trazer esperança, salvação, que vai confrontar as pessoas em aflição que estão aí fora, em angústias, em desespero. É o nosso testemunho, mesmo sofrendo essa realidade, esse contexto. Nós não podemos nos acuar, irmãos. Não podemos nos enfiar a cabeça debaixo do travesseiro, como faz o avestruz no momento de perigo. Enfia a cabeça no buraco e deixa aquele corpão todo fora, como se isolasse da realidade. Não, nós não podemos nos isolar da realidade, nem fugir dela. Porque ela existe, é real. E ela causa sofrimento em muita gente. Crente ou descrente, não interessa. Mas o fato aqui, irmãos, é que o salmista sabe quem é Deus. Sabe da sua compaixão, sabe que Ele é o refúgio, sabe que Ele não desampara os aflitos, os angustiados, os desesperados. Isso traz um consolo profundo para a nossa alma e para a minha alma principalmente, irmãos, porque nós somos moribundos nesse mundo, irmãos. Se não for Deus a nosso favor, ai de nós, seríamos engolidos pelo que está aí fora. Segunda lição que esse texto nos ensina, irmãos, é a oração por compaixão. Versos 13 a 20. Dos versos 13 e 14, Davi ora a Deus, clamando que Deus se compadeça dele. Compadece de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Aqui não fala a causa do ódio. É um ódio gratuito. É um ódio porque esse homem é fiel às Escrituras, é fiel ao Senhor. Me reduziram, tu que me levantas das portas da morte. Olha só, onde ele estava aqui. Para que as portas das filhas de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. Olha só. Senhor, eles querem a minha morte, eles querem me matar, eles querem me enterrar, eles abriram a cova para mim. Mas compadece-te de mim, Senhor. Vê os meus sofrimentos. Olha, irmãos, a oração de Davi aqui nos ensina muita coisa. A primeira coisa que ele nos ensina aqui é buscar a Deus nesse momento. E a segunda aqui é relatar para Deus os sofrimentos que nós estamos passando. Rasgar o coração. É isso que Davi está dizendo aqui para nós. A vida de Davi, irmão, nos Salmos, em todos eles, nos revelam fatos, princípios profundos. Primeiro, somos pecadores necessitados da compaixão de Deus. É isso que ele está mostrando aqui, o seu estado aqui, de debilidade por causa da fragilidade causada pela sua natureza pecadora. Segundo, somos frágeis, débeis aos açoites da vida e precisamos do socorro de Deus. É isso que Davi está dizendo aqui. Terceiro, estamos sujeitos à angústia, ansiedades e depressão e carecemos desesperadamente da compaixão de Deus para nos tirar da angústia, da ansiedade e das depressões. Carecemos de Deus, irmãos, e temos que ter essa sinceridade de não ter medo de encarar essa realidade e chegar diante de Deus confessando, clamando a Deus e mostrando a Ele o nosso desejo, a nossa fragilidade. Quarto,
Não existe ninguém que seja super espiritual ou super experiente para ser imune às surpresas desagradáveis da vida e sair dela sozinhos. Nós precisamos de ajuda. E a nossa primeira ajuda aqui é o Senhor. Senhor, socorre-nos, fortalece-nos, ajuda-nos, restaura a minha vida. Quinto, assim como Davi conhecia o caráter de Deus e recorria a ele nas horas mais de profunda escuridão, devemos fazer o mesmo, pois Jesus é a luz do mundo. Davi, irmão, nos revela na maioria dos seus salmos que, por vezes, ele é um homem alegre, vigoroso, por outras vezes, ele é um homem em profunda angústia, desespero e depressão, necessitando da compaixão de Deus. Os salmos de Davi também revelam que Deus ouve o clamor do seu povo, o clamor do seu aflito, e o socorre, derramando sobre ele a sua graciosa compaixão. É isso que os salmos estão nos ensinando, é isso que ele está nos ensinando aqui. Isso é graça de Deus, isso é bênção de Deus, isso é compaixão de Deus, isso é misericórdia de Deus derramada sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Paulo, irmão, na sua carta aos Efésios, revela a grande compaixão de Deus em Cristo em favor do seu povo. Em Efésios capítulo 2, verso 4, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, imagina a cena dessa realidade aqui, irmãos. A escuridão, o desespero, a angústia de quem vive sem Deus, irmãos. E olha aqui a compaixão de Deus derramada por aqueles que nem merecem essa compaixão. Por isso que Ele é Deus. Porque toda a sua compaixão e misericórdia são imerecidas por nós. Nós não merecemos, mas é Ele que se compadece, é Ele que nos ama, é Ele quem dá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha o seu caráter aqui, a sua pessoa. Por causa do grande amor com que nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Pois foi assim que ele amou Davi do mesmo jeito. Estando nós mortos em nossas transgressões, olha a escuridão aqui. Olha a angústia e o desespero dessa realidade. Nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, presente e merecido que Ele dá em Cristo Jesus. Assim como Davi foi salvo pelas suas perseguições, angústias e privações, por meio da graça de Deus, derramada sobre ele em sua compaixão, Paulo está dizendo que Deus em Cristo tem agido do mesmo modo em favor da sua igreja. Do mesmo modo. O verso 14, irmão, desse salmo aqui, revela a consequência de um coração alcançado pela compaixão da salvação de Deus. Olha só o que ele diz aqui, ó. Tu vai me salvar, eu sei, eu confio no Senhor, porque tu és o meu refúgio, tu se compadece de mim, não é? Tu não abandona os aflitos. Pois, Senhor, quando a tua salvação me alcançar, eu vou correr para as portas de Sião, lá de Jerusalém, para proclamar, através dos meus louvores, e me alegrar na tua salvação para que todos vejam. Irmão, isso aqui é tremendo demais. É um coração que entendeu a intervenção de Deus, que entendeu a ação de Deus ali. Ele não tem medo de se expor, nem para Deus, derramando a sua angústia, revelando a sua depressão, as suas angústias, e nem depois de receber a graça de ir proclamar, para que as pessoas escutem e atentem para Deus e se convertam, e não morram em suas transgressões e seus pecados.
Davi se coloca nas portas de Jerusalém, proclamando em alto e bom som a salvação de Deus, em grande alegria e júbilo. Irmãos, qual é o ensino para nós aqui? É o mesmo. Se nós entendermos, se nós formos consumidos pela salvação de Cristo em nossa vida, irmão, nós vamos estar proclamando esse nome para todos os lados, todos os cantos, por meio do testemunho da nossa vida. Entendendo o que Ele fez por nós, quando nós não merecíamos, porque nós estávamos mortos em nossas transgressões, irmãos. Ele está proclamando em alto e bom som a salvação de Deus em grande alegria e júbilo. Irmãos, isso aqui é algo assim maravilhoso. Isso mostra, não é, a alegria da salvação. Não é? E parece que em nosso meio muitos perderam essa alegria. Perderam a alegria do primeiro amor, irmãos. Faça uma retrospectiva em sua vida e lembre-se do dia que você se converteu. Como é que estava o seu coração? Estava assim inflamado, estava assim queimando de paixão por Cristo. Porque foi assim comigo, do mesmo jeito. A coisa queimava assim que você não tinha como ficar quieto, você louvava, você cantava, você queria dizer para todo mundo quem era Jesus, que Ele lhe salvou, você queria testemunhar em todos os cantos, todos os lugares, você saiu, você não tinha medo de evangelizar, você não tinha nada, você passava por cima de tudo, porque você foi chamado por Cristo e foi inflamado com o seu amor. Parece que nós perdemos isso. Isso foi sendo apagado da nossa vida pelas circunstâncias da vida, pois não sabemos discernir as coisas, os fatos. Nós nos entregamos a isso e nós perdemos, porque nós não nos entregamos a Cristo, clamando a sua compaixão, clamando a sua misericórdia. Aquele clamor do aflito: Senhor, eu estou perdendo o fervor, por favor não deixe. Senhor, eu estou perdendo a alegria da salvação, por favor não deixe, me alegre. Desperta-me, Senhor! Outra vez. É isso que está acontecendo aqui com Davi, irmãos. Ele está indo para as portas de Jerusalém. Nossa, onde havia movimentação ali, e todo mundo entrava e saía, né? Ele estava lá proclamando e cantando ali as maravilhas do Senhor, da sua salvação sobre a vida dele. Os versos 15 a 17, Davi revela o juízo de Deus sobre as nações e o local onde elas estarão no caso de não se arrependerem do esquecimento a respeito de quem é Deus e das suas perversidades contra os justos. Olha só. Olha o verso 15. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. Agora, olha isso aqui, ó. Olha o verso 16, que coisa linda nesse contexto. O Senhor se dará a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam estremecidos nas obras das suas próprias mãos. Isso é, Deus se revela até para esse povo aqui. Deus se revela por meio dos seus juízos, para que se arrependam, para que creiam, para que deixem as injustiças e venham para Deus. Olha o verso 17, o destino daqueles que abandonam e que esquecem a Deus. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. É o destino desses que não se arrependem, irmãos. Que têm a revelação da graça de Deus, mas não que escutam a sua palavra, que veem o testemunho de Davi, que veem os louvores dele cantando a salvação de Deus e não se arrependem. E não querem saber de Deus, continuam dizendo: não, Deus não existe. Se esquecem de Deus. E o fim é o inferno mesmo, não tem outro não. Deus é justo, irmãos. Deus é justo. E não vai deixar de punir os rebeldes, os ímpios, os pecadores que não se arrependem. Esse é o lugar deles, mas é um lugar, irmãos, que eu não desejo que ninguém vá. Porque o meu desejo é que as pessoas escutem e creiam em Cristo. Olha o verso 18 aqui, que ele fala aqui.
No verso 18, Davi revela, diante deste contexto de Deus, de juízo, a poderosa mão de Deus. Primeiro, não esquecendo do necessitado. Segundo, resgatando a esperança do aflito. Olha só, olha o verso 16 aqui, coisa linda aqui. O verso 18 quer dizer, desculpa. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. O que é que Deus está dizendo aqui? Olha, no contexto de lutas, de provação, clama a mim pela minha compaixão. Eu não vou deixar você não será esquecido, a sua oração terá resposta. Você não será esquecido. E outra coisa, não é? A sua esperança não será frustrada de ver a justiça, de ver o sol da justiça brilhando na sua vida. O seu primeiro amor que você esfriou, não se perderá. Clame, ore, busque, peça a Deus. Porque você não será esquecido para sempre, você será ouvido, será respondido, e além disso, a sua esperança não será morta, não será perdida, não será frustrada, mas será reavivada pela graça de Deus. Davi, no verso 18, irmãos, faz um contraste com o verso 17, entre aqueles que esqueceram de Deus e os que não esqueceram de Deus, e aqueles que têm posto em Deus toda a sua esperança e confiança. O verso 18 nos diz: estes que esperam em Deus, diante de toda injustiça, imoralidade, violência e escárnio a respeito de Deus no mundo, jamais serão esquecidos e frustrados. Deus fará com que a sua esperança seja completa e satisfeita nele e o salvará para a eternidade. Deus não esquece de nada, nem do seu aflito, que ele clama dia e noite. Por mais que demore em responder, ele é fiel e justo para trazer a resposta para ele e renovar a sua esperança. Sua esperança e suas orações não serão frustradas, elas terão resposta. O verso 19 a 20, Davi ora novamente, pedindo a Deus, mais uma vez, por sua justiça. Ora pedindo que as nações sejam julgadas, que os homens não prevaleçam contra ele. Infunde neles o teu temor, que elas entendam que são mortais. Irmãos, é um salmo de profunda compaixão de Deus por Davi e de Davi por essas nações e esses que perseguem ele. Interessante, né? A compaixão de Deus vem e ela se lança através daquele que recebe para os outros. É isso que está acontecendo aqui. Concluindo aqui, irmãos, a nossa pregação de hoje. No Salmo 9, Davi recorre à compaixão de Deus, tendo a certeza do seu socorro, livramento e salvação. Ele louva a Deus por sua fidelidade. Ele mesmo, sofrendo angústias na alma, ele afirma. Mesmo sofrendo angústia na alma, ele afirma. O Senhor é também alto refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Irmãos, que coisa linda essa aqui. Que fé, que confiança em Deus. E olha aqui, irmãos, algo maior do que a confiança em Deus aqui, quem é o próprio Deus. Ele é um alto refúgio, ele não desampara aqueles que o buscam. Davi, irmãos, esse salmo é glorioso demais para mim e para você, em seus princípios, em seus ensinos para a nossa vida. Algumas aplicações básicas para o nosso dia a dia, irmãos, aqui no Salmo 9. Pelo menos 6 aqui. A primeira. No Salmo 9, o coração do salmista está radiante diante da maravilhosa graça de Deus. Isso foi possível porque ele conhecia o coração de Deus. Faça o mesmo. Busque conhecer o coração de Deus em Cristo, por meio da sua palavra, e viva na abundância da sua graça. E desfrute
da compaixão de Deus, da sua companhia, do seu alto refúgio, do seu socorro. 2. O salmista confia em Deus, ele entendeu o seu chamado e vocação para viver uma vida digna da presença de Deus. Ele resgatou. Você foi resgatado por meio da graça de Cristo. Ele lhe deu uma nova vida, uma nova dignidade. Confie nele e o adore. Contemple e testemunhe a sua nova vida em Cristo às pessoas. E diga assim: o Senhor me salvou, o Senhor teve compaixão de mim. 3. Na angústia, Davi buscou a Deus, porque conhecia sua compaixão. Olhe para a cruz de Cristo. Ali está o sinal perfeito da compaixão de Deus por sua igreja. Portanto, na sua angústia, busque a Cristo. Busque ao Senhor. Não existe hora mais angustiante do que aquela. Ele suportou por você. A sua angústia não foi nem é maior do que a dele. Ele suportou por você. 4. Davi não teve vergonha de expor sua fragilidade diante de Deus e dos homens, pois ele conhecia e recorria à doce e consoladora compaixão de Deus. Ele olha para o lugar de onde vem o seu socorro, ele corre para o refúgio de Deus, onde será acolhido. Ele abre o seu coração a Deus, pois sabe que ele não será rejeitado ou decepcionado. Em Deus ele sabe que terá a sua vida avivada e o seu coração renovado. Faça o mesmo. Aplique esses princípios à sua vida, no seu dia a dia. Quinta aplicação. Os salmos foram escritos para o nosso proveito. Foram escritos para as horas de profunda angústia e para as horas de grande alegria e gozo. Foram escritos para que acreditássemos na graciosa compaixão de Deus e na sua intervenção a favor da nossa vida. Foram escritos para nos ensinar a buscar a Deus e nos achegarmos a Ele com o espírito quebrantado e o coração contrito. Foram escritos para revelar o coração de Deus em favor do seu povo. Portanto, leia e se entregue a Deus por meio deles. E 6, irmãos, e última aplicação. Pense nisso. Deus é compassivo e misericordioso. Está sempre atento para ouvir uma alma humilhada e um coração arrasado, contrito por causa das angústias, do medo e da depressão. Não deixe seu orgulho lhe dizer: não preciso de ninguém, saio desse buraco sozinho. Não faça isso. Se entregue de todo o coração nos braços de Cristo. Ele é o nosso Consolador. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos fortaleça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, esteja com todo o povo de Deus, agora até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Amém.